Ministério Internacional Casa do Oleiro. A sua família em Cristo. Aleluia. Amém, irmãos. Graça e paz. Em nome de Jesus. Eu fico alegre quando eu vejo a mão do Senhor agindo. E cada vez que eu leio a palavra de Deus, me traz força e renova os nossos corações a continuar, a avançar. Amém? Glória a Deus. Eu sempre gosto de falar, no início, antes de ministrar, qual foi a expectativa? Por que isso? Porque sempre que viemos à casa do Senhor, precisamos de expectativas. Não é como ir a qualquer lugar. Amém? Quando você vai a um lugar que você está ansioso para ir, aquele lugar, você vai com expectativa. E é isso que eu quero trazer para você, antes de começar a ministrar. Qual é a sua expectativa? Amém? Não se deixa desviar os teus ouvidos. Atenta àquilo que o Senhor tem para te falar essa noite. Amém? Busca de Deus. Puxa daquilo que Deus tem para você essa noite. Porque eu fui grandemente abençoada em tudo aquilo que eu ouvi, em tudo aquilo que eu escutei, tudo aquilo que eu aprendi. Durante esse tempo que eu estava lendo, que eu estava buscando a palavra de Deus para trazer para cada um de vocês. Então não perde isso. Porque não é a palavra de Elaine que está aqui, mas é a palavra de Deus. É a palavra que liberta, é a palavra que transforma, é a palavra que renova as nossas forças. Amém? Porque a própria palavra fala, o próprio Jesus diz, que no mundo a gente vai ter aflição. Se eu for perguntar a cada um aqui, se você já passou por alguma dificuldade, algum problema, todo mundo vai levantar as mãos. Porque é natural, isso acontece, estamos no mundo. Não é diferente comigo, não é diferente com você. Muitas vezes, como o próprio pastor Paulo já falou aqui conosco, tem pessoas que acham que porque aceitaram Jesus, que não vai ter mais problemas, que vão viver no mar de rosas. Isso só vai acontecer quando o Senhor Jesus vier nos buscar, amém? Que estaremos lá na glória, nas bodas do Senhor. Mas enquanto estivermos aqui neste mundo, nós vamos sofrer aflições. Mas precisamos ter bom ânimo. Precisamos tomar a posição certa, para que nesses momentos difíceis, a gente esteja convicto de quem está conosco. Que a gente esteja convicto que não estamos sós, mas que o Senhor está ao nosso lado, nos ajudando, nos guardando, nos livrando. Amém? E esse é o propósito do Senhor. É isso que a gente precisa atentar, para aquilo que Deus tem e Deus quer para as nossas vidas. Amém? Eu queria que você abrisse aí em Gênesis. Tivemos a oportunidade de ler um livro, amém? Um livro muito bom. E esse livro fala de prosperar no deserto. E aí em Gênesis 26, fala de Isaac, filho de Abraão. E eu queria ler para vocês no versículo 1. Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso, Isaac foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaac e disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nessa terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei. Porque a você e aos seus descendentes darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz ao seu pai Abraão. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e lhes darei todas estas terras. E por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Porque Abraão me obedeceu e guardou meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Assim, Isaac ficou em Gerar. Então, Deus aqui deu uma instrução a Isaac. Nesse período aqui, era um período de seca,
era um período de deserto mesmo, estava tendo muita fome, é isso que diz no primeiro versículo, né, do capítulo 26. E aqui Isaac teve a direção do Senhor. Muitos iam ao Egito, porque naquela época o Egito era a terra que prosperava. E naturalmente falando, seria essa a direção a seguir, ir para o Egito, porque lá se teria alguma chance. Mas o Senhor disse a Isaac: não desça, fique aonde você está, se estabeleça nessa terra, permaneça mais um pouco e eu estarei com você e o abençoarei. E aí ele lembra da aliança que fez com seu pai Abraão. E eu queria que você fosse aí para o versículo 12, que diz assim: Isaac formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano colheu a 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu, e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Eles taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaque, tinham cavado na sua época, enchendo-os de terra. Então Abimeleque pediu a Isaque: sai de nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Por isso Isaque mudou-se de lá, acampou-se no vale de Gerar e ali se estabeleceu. Isaque reabriu os poços cavados no tempo do seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhes tinha dado. Os servos de Isaque cavaram no vale e descobriram um veio d'água. Mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaque, dizendo: a água é nossa. Por isso Isaque deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Então os seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele, e por isso o chamou de Sitna. Isaque mudou-se dali e cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhes o nome de Rebote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. O que é que eu quero dizer com isso? Perseverança. Olha o que Isaac fez. Ele não discutiu em nenhum momento com o rei. Quando o rei disse: ei, você está prosperando demais, você está incomodando o meu povo, você precisa sair dessa terra. Isaac já estava, foi aquilo que o Senhor tinha dito a ele, já estava ali estabelecido, já tinha, como a palavra diz aqui, bois, rebanhos, poços que ele abriu. Então ele plantou ali, e naquela terra ele deu frutos, amém? Mas chegou o rei e disse: ei, você precisa sair. Sabe que aqui não diz, mas eu acredito que em nenhum momento Isaac discutiu com o rei, lutou contra essas coisas, mas saiu, mudou-se de lá. A Bíblia diz que ele saiu, mudou-se, acampou-se e se estabeleceu no Vale de Gerar. E ali novamente ele abre os poços, né? Nós lemos aqui no versículo 15 que foram tapados os poços que os servos de Abraão tinham aberto, tinham cavado na época. Então ele foi lá junto com os seus servos e reabriu esses poços. Mas quando foi reaberto, vieram os pastores e disseram a Isaac: ei, essa água é nossa. E Isaac mais uma vez não discutiu. Isaac mais uma vez ele não relutou. Sabe por quê, amados? Porque não era aquilo que Isaac estava fazendo, era quem estava com ele. Não era na força de Isaac, ele sabia disso. Sabe por quê? Porque antes o Senhor disse: eu estarei com você e eu vou te abençoar. Então aonde Isaac fosse, Deus estava com ele. Não importasse se Isaac ia continuar naquela terra, se ele ia para o vale, se ele estaria em qualquer terra. Porque ele sabia que existia uma promessa. A promessa que o Senhor tinha dado ao seu pai Abraão. E que essa promessa ia se cumprir na vida dele. Amém? Então ele não relutou com essas pessoas. Ele não lutou contra aquela situação. Ele simplesmente saiu. E ele aqui, mais uma vez, cava no vale, descobre, cava novamente.
E aqui ele diz que ele se mudou ali, cavou outro poço, e para a glória do Senhor, ninguém discutiu sobre o assunto, e ali ele ficou. Amém? Mais adiante eu não vou ler, mas o rei Abimeleque viu que mesmo com a saída de Isaac para outro lugar, ele continuou a prosperar. Então ele foi lá, falou com Isaac e fez um acordo de paz. E entendeu que o Senhor, eles dizem aqui no versículo 28. No versículo 26, vamos ler. No 26, por aquele tempo veio a Isaac, Abimeleque de Gerar, com Alzate, seu conselheiro pessoal, e ficou o comandante dos seus exércitos. Isaac lhe perguntou: por que me vieram ver, uma vez que foram hostis e me mandaram embora? Eles responderam: vimos claramente que o Senhor está contigo. Por isso dissemos: façamos um juramento entre nós, queremos firmar um acordo contigo. Tu não nos fará mal, assim como nada te fizemos, mas sempre te trataremos bem e te despedimos em paz. Agora sabemos que o Senhor te tem abençoado. Então o rei reconheceu que Deus, que o Senhor, abençoava a vida de Isaac. Amém? E é em cima dessa palavra, em cima desse texto que fala de Isaac, né, que fala da história de Isaac, que eu quero trazer para você a certeza que mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às crises, o Senhor está conosco. Amém? É desejo do Senhor nos abençoar. Amém? Não importa se estamos no deserto, não importa se estamos em campos verdejantes. Deus quer fazer a nossa vida prosperar. Amém? O deserto pode ser um problema para nós, mas não é um problema para Deus. A crise pode afetar o governo, mas não o trono de Deus. Amém? Precisamos entender. Precisamos colocar os nossos olhos no espiritual. Precisamos atentar. Existem os olhos naturais, amém? Em que enxergamos as situações, as circunstâncias, mas existem os olhos espirituais. Precisamos aprender a olhar com os olhos espirituais. Precisamos ativar em nós os olhos espirituais. E somente o conhecer da palavra vai fazer com que os nossos olhos espirituais sejam abertos. Não existe outra fórmula, não existe outro jeito. Não dá para dizer: Senhor, eu quero amanhecer amanhã com os meus olhos espirituais abertos. Não funciona. Amém? Os olhos só vão ser abertos quando verdadeiramente atentarmos à palavra do Senhor. E não só atentar àquilo que está escrito na palavra de Deus, mas a gente precisa ouvir e praticar, obedecer. Foi isso que Isaac fez. Ele podia muito bem dizer: meu pai tem uma promessa do Senhor. O Senhor abençoou meu pai. Então, o que eu fizer, Deus vai ter que me abençoar, porque Ele disse. Não foi assim que Isaac fez. Isaac ouviu aquilo que o Senhor disse a ele. Porque a intenção de Isaac era descer ao Egito. Porque se não fosse assim, o Senhor não tinha dito: não desça. Era a intenção de Isaac fazer isso. Pegar o seu povo, pegar tudo o que ele tinha e ir ao Egito. Mas o Senhor disse: ei, não quero que você desça. Ele podia muito bem ter dito: mas Senhor, lá no Egito está tudo bem. Lá o negócio é bom. A terra lá, o povo lá prospera. Então, se eu for, não tenho a tua promessa, eu vou prosperar do mesmo jeito. Não. Ele não relutou. Na Bíblia não fala sobre isso. Ele simplesmente obedeceu à voz do Senhor. Simplesmente ficou ali, naquilo que o Senhor tinha dito a ele. Então, somos chamados todos os dias a obedecer ao Senhor, em tempos difíceis. Seja na sua área financeira, seja na sua área familiar, amém? Eu quero que você se veja em todas essas áreas. Seja na sua área como aluno, como estudante, que você se vê em meio às dificuldades, em que você está naquela ansiedade porque você tem expectativa em se formar, tem expectativa em entrar na universidade. Deus quer te abençoar. Deus quer te ver enxergando com os olhos espirituais, vendo aquilo que Deus tem preparado para mim e para você. Amém?
Então Isaac, ele se recusou a aceitar, né, a crise. Não foi porque o Senhor disse, olha, você precisa ficar nessa terra, se estabeleça aí, permaneça, e eu estarei com você. E Isaac, porventura, será que ele se deitou numa rede e disse, pronto, Senhor, estou aqui, e eu espero agora em você? Não. Isaac arregaçou as mangas. A Bíblia fala que ele cavou poços. Quem conhece um pouco dessa história, a gente não tem o hábito mais, porque nós temos água encanada, amém? Então não temos esse problema de cavar poços. Mas eu creio que não é uma tarefa fácil. Você precisa chegar a um certo ponto da terra para que aquela água venha jorrar. Né? Então ele não ficou quieto, ele não ficou numa rede se balançando e achando que Deus ia mandar cair do céu. Não. Ele arregaçou suas mangas, ele foi lá e fez. Ele não ficou rico de braços cruzados, ele foi lá e suou a camisa. Sabe que tem muita gente achando que é Deus que vai fazer todas as coisas? Ei, Deus já fez. Ele já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais. É isso que a Bíblia diz em Cristo Jesus. Então Deus já fez a sua parte. A gente precisa fazer a nossa. Trabalho é algo de Deus. Porque as pessoas acham que não é. Ah, não, eu quero um emprego, que emprego é bom. A gente não faz nada e ganha dinheiro lá. Não. Queira trabalho. Sabe por quê? Porque quando você chega no final do mês, você sabe que o Senhor ali te ajudou, porque é o Senhor que te dá força. Mas como é agradável você chegar no final do mês e dizer assim, esse dinheiro foi o Senhor que me deu, mas eu com meus braços também, junto com o Senhor, fiz o meu papel. Como é bom você chegar nos lugares onde você trabalhou, como já aconteceu comigo, para a glória de Deus, e as pessoas dizerem assim, como você faz falta. Amém. Isso é gratificante, amado. Não é só chegar no lugar, simplesmente porque você quer, você precisa, todos nós precisamos, amém? Falando na área financeira, todos nós precisamos, estamos aqui na terra. E tudo aquilo que temos que adquirir para a nossa sobrevivência depende do dinheiro. Então nós precisamos. Não vamos ignorar essas coisas. Mas a gente precisa saber que o Senhor está conosco. Precisamos saber que Ele é o nosso supridor. Mas não devemos ficar em rede balançando, mas sim levantar, tomar forças, arregaçar as mangas e fazer. Não importa, todo trabalho é digno do seu salário. Não importa. Amém? Glória a Deus. E algo que eu li nesse livro e que me impactou, que só sabemos se a casa está edificada sobre a rocha quando vem a tempestade. Não é verdade? A gente só sabe. Então, amados, as tempestades vão vir. É aquilo que eu falei para vocês. A Bíblia fala que o Senhor nos alertou sobre essas coisas. As tempestades vão vir. Amém? As dificuldades vão surgir. Talvez hoje você não tenha nenhuma dificuldade, nenhuma tempestade passando pela sua vida, mas algum dia da sua vida você já passou por alguma tempestade. Amém? E precisamos ter diligência. Será que verdadeira minha casa, eu estou edificado sobre a rocha? A gente só sabe que se está realmente edificado sobre a rocha, quando a tempestade vem. Se a gente vai se abalar, se a gente vai deixar de crer no Senhor, é o termômetro para nos indicar, estou mesmo edificado na rocha ou está faltando alguma coisa? Eu queria que a gente fosse lá, vamos lá, Mateus 7, vá lá para Mateus, lá no capítulo 7, que diz assim, portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas aquele que ouve estas palavras, as minhas palavras, e não as pratica, é como um insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Olha que as mesmas circunstâncias foram para as duas casas. Chuva, rios transbordando, vento soprando,
todos estavam nas mesmas situações, as duas casas. Uma, firme na rocha, não caiu. A outra na areia, a sua ruína foi grande. Então, muitas vezes, é as tempestades que nos mostram aonde está o nosso coração. Se verdadeiramente estamos crendo no Senhor, ou se essas circunstâncias nos tiram a paz. Porque eu sei, amados, existem circunstâncias que vêm em nossas vidas, que querem tirar a nossa paz. Porque é isso que o diabo quer. Esse mundo aqui jaz o maligno. Não se iluda. Então a intenção dele é matar, roubar e destruir. Ele não está preocupado com aquelas pessoas que estão no mundo e que não conhecem a Jesus, amém? Que não conhecem a palavra de Deus, mas ele está querendo nos tirar a paz, a certeza de quem somos, e nós é que decidimos se vamos deixar ou não brecha para ele agir, amém? Então precisamos estar firmes, e a palavra de Deus é aquela que nos fortalece. Quando nós se vemos em meio às circunstâncias, em meio às tempestades, se lembrarmos daquilo que nós aprendemos através da palavra de Deus, nós vamos trazer aquilo aos nossos corações e declarar, porque nós vivemos pela fé. Amém. Não é pelo aquilo que a gente vê, não é aquilo que a gente sente. Precisamos atentar para isso. Se fala de tanto de fé, fala-se tanto sobre essa palavra tão pequena, 2 letrinhas, mas tão poderosa. Mas, infelizmente, muitas vezes estamos deixando a fé de lado. Ouvimos, damos glórias a Deus, fé, obrigado, Senhor, pela fé que você me deu, mas na hora da tempestade, parece que ela desaparece do nosso dicionário. Não deixe os teus olhos tirar você do foco. Não deixe o que você pode tocar, o que você está vendo, tirar o teu foco daquilo que você é em Cristo. Justo. Amém? E o justo, ele vive pela fé. Ele não vive pelo que vê, ele não vive pelo que sente. Amém? Precisamos atentar por essas coisas. Se a gente quiser saber um pouco de homens que viveram pela fé, vá lá em Hebreus 11. O capítulo inteiro fala sobre isso. Ele começa falando o que é a fé e fala lá de Abraão, de Moisés, e, enfim, vários homens de Deus que viveram pela fé. E sabe qual foi o resultado de todos eles? Vitória. Nenhum deles, a Bíblia relata que foi derrotado. Nenhum deles, a Bíblia fala que não foi bem sucedido. E nenhum deles sofreram dano algum. Por quê? Viveram pela fé. Ousaram crer. Não aquilo que eles viam, não aquilo que eles podiam tocar, mas sabendo que Deus era fiel para cumprir aquilo que Ele tinha prometido. Amém? É preciso obedecer. A fé é o nosso combustível. Não existe outro meio. Amém? Para que a fé cresça dentro do nosso coração, precisamos da palavra de Deus, meditar, ler, ouvir. A fé vem pelo ouvir, é isso que a palavra diz. Ouvir, não se cansa de ouvir. Amém? Não deixa para ouvir a palavra de Deus somente quando você vier para a igreja. Não deixa para ouvir a palavra de Deus somente se alguém chegar para você e falar, olha, vamos ler aqui o versículo. Não. A decisão é minha e é sua. Eu quero viver essa vida que Deus, Ele, através de Jesus, Ele deu para mim. Se eu quero ter essa vida próspera. Quando eu falo de prosperidade, eu não estou falando só da área financeira, eu estou falando familiar, eu estou falando profissional, amém? Estou falando em todas as áreas. Eu quero isso para mim. Será que nós queremos isso para nós verdadeiramente? Sabia que o reino de Deus ele é tomado por força? Não adianta a gente querer andar, não, tá bom, é isso mesmo, vai passar, e a gente não toma nenhuma atitude.
Não funciona assim. Isaac não ficou esperando, vai passar, é isso mesmo, e o Senhor vai mandar. Não, ele arregaçou a manga. Ele foi lá cavar poços. Amém? Ele deu duro. E sabe, quando chegaram para ele, assim, ei, está prosperando demais, tu está na minha terra, e eu quero que você saia. Ele simplesmente saiu. E sabe o que aconteceu? A bênção de Deus acompanhou ele. A bênção de Deus vai me acompanhar e vai te acompanhar onde você estiver. Amém? Precisamos ter isso dentro do nosso coração, da nossa mente. Precisamos perseverar nisso. Pai, obrigado. Mesmo que você tenha esse emprego aqui, que me botaram para fora, não deu certo, mas você vai me abençoar. Aonde eu colocar as minhas mãos, ali vai prosperar. Amém? Eu declaro isso no meu trabalho. Um dia, 15 dias atrás, eu cheguei com estratégia lá no trabalho onde eu estou. Ele disse, isso vai funcionar. Se vai funcionar. E você vai ver, a gente vai conseguir diminuir as despesas e o nosso patrão vai ficar feliz da vida. É mesmo, vai dar certo. E ele vai dar aquilo que tu está querendo tanto. Pois é. Entende? Mas sabe que isso não vem de mim? Sabe que isso não vem de você? Se você ouvir e obedecer à voz do Espírito Santo, porque o Espírito Santo está dentro de nós, precisamos ser guiados por Ele, amém? E é Ele que vai te dar estratégias, porque o Espírito Santo quer te guiar em todas as coisas, amém? Em todo o tempo, amém? Glória a Deus por isso, devemos ser guiados pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que se somos filhos de Deus, somos guiados. Vai lá em Romanos, vamos lá em Romanos 8. Romanos 8, 14. Que diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amém? Somos filhos, somos guiados. Precisamos atentar à voz do Espírito. O que eu quero dizer com isso não quer dizer que você, por ser guiado pelo Espírito Santo, nunca vai errar. Não porque o Espírito Santo, ele erre. Não, mas porque muitas vezes a gente não para ouvir. Ou porque muitas vezes não estamos sensíveis, ou não reconhecemos. Mas não deixe isso te parar. Amém? Precisamos dar o primeiro passo. Senhor, a partir de hoje, eu não quero mais ser guiado pelaquilo que eu acho, pelaquilo que eu penso, nem pelas circunstâncias que estão ao meu redor, mas eu quero que o seu Espírito me guie, Espírito Santo me guie. Sabe que muitas vezes você vai ouvir uma direção e você vai dizer, será que foi o Espírito Santo? Vai existir coisas que de fato não vão estar aqui na palavra, como a questão do emprego que eu falei aqui, por exemplo. Mas não pare aí. Ouse. Deu certo. Amém. Se vier o próximo passo, ousa de novo. Se não der certo, não desiste. Volta atrás, ora novamente. Para ouvir. Amém? A gente não nasceu andando, a gente não nasceu falando. E espiritualmente é da mesma forma. Vamos engatinhar como bebê, mas vamos avançar. Não vamos deixar que as circunstâncias, mesmo que você caia em alguns momentos, não deixe que aquela queda lhe mostre um fracassado. Você não é fracassado. Você não é derrotado. A Bíblia fala, abatido, mas não destruído. Não em desespero. Muitas vezes estamos abatidos, mas não em desespero. Amém? Porque sabemos quem caminha conosco. Amém? Glória a Deus. A Bíblia fala, e eu queria que você abrisse lá em Salmos 1. Eu gosto dessa passagem. E é aquilo que eu falei. Deus deseja nos ver bem-sucedidos. Amém? E a Bíblia fala aqui em Salmos 1, versículo 1, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e não se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor. E nessa lei medita de dia e de noite. Meditar na lei, meditar na palavra de Deus,
Aquele que faz isso é como uma árvore plantada à beira das águas correntes, que dá fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham, e tudo o que ele faz prospera. Amém. Foi assim com Isaac. Foi assim. O Senhor disse: olha, fica aí, me obedece, faz tudo o que eu te mandar. E Isaac fez isso, ele prosperou, porque tudo o que ele fez, tudo o que ele fazia, o rei Abimeleque, ele viu isso. Ele considerou, ele disse: realmente, o Senhor é com você. Realmente, o Senhor, ele é quem te abençoa. Não é a tua mão, mas é o Senhor que faz por você. Porque aonde você foi, ali deu certo. Ali prosperou. Amém? Glória a Deus. Assim foi com Josué. Vá lá em Josué. Deus. Lá em Josué, no capítulo 1, conhecido por alguns, mas quero ler para você. Amém? Quando fala aí no versículo 6, Josué 1,6 diz: seja forte e corajoso, Senhor falando com Josué, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Seja forte somente e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras desse livro e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Por que é tão difícil para a gente? Olha como é simples. O que é que o Senhor fala aqui? Não deixe de falar as palavras desse livro. Não deixa de falar as palavras desse livro. Quando vier as circunstâncias, declara a palavra de Deus. Amém? Medita de dia e de noite, para que você cumpra. O que é cumprir, amados? É obedecer. Precisamos ouvir, meditar, mas não é só isso. A gente precisa obedecer. Amém? É isso que a palavra diz aqui, o Senhor fala. E aí, quando nós obedecemos fielmente, só então, olha o que o Senhor está falando, só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Deus quer que você seja também bem-sucedido, amém? Mas precisamos cumprir aquilo que Ele falou anteriormente. Antes do versículo, dessa passagem, ao finalzinho do versículo 8, Ele quer que nós cumpramos aquilo que está na parte A do versículo, amém? Tão simples. Precisamos botar força. Precisamos estar determinados. Amém? E só assim o Senhor vai fazer prosperar os nossos caminhos. Coloquei aqui: tenha coragem para romper as situações passadas. Tenha coragem. Aquilo que ficou para trás. Mesmo que o seu presente ainda seja incerto. Mesmo que você não veja a luz no fim do túnel. Rompe com aquilo que ficou para trás. O passado, ele tem requisitos. O futuro é algo que, vamos dizer assim, como é que eu posso falar? O futuro é algo novo. O futuro não tem, vamos dizer assim, dores. Amém? O futuro quem faz é eu e você, quando a gente se determina. Amém? Então, se você é remido, é justificado pelo sangue de Jesus, você tem direito a essas bênçãos. Essas bênçãos de Isaac. Abraão também é o nosso pai. É o nosso pai na fé. Amém? É isso que a Bíblia diz. Eu convido a você depois a ler Romanos. Que capítulo? Não, Romanos todo. Amém? Você vai ver lá tudo isso. Então não deixa de ler a palavra de Deus. Conhece essas verdades e toma posse dessas verdades. Amém? Então, para prosperar no deserto, a gente precisa de iniciativa, criatividade. Foi isso que Isaac tomou, iniciativa. Ele não saiu cabisbaixo. E agora, meu pocinho ficou lá. Tudo que eu plantei está lá na terra do rei. O que é que eu vou fazer? Não. Do jeito que eu fiz lá, eu vou fazer aqui onde eu estou. E ele começou novamente a cavar poços que estavam,
soterrados, porque os filisteus, eles soterraram os poços, colocaram terra nos poços que eram do seu pai Abraão, e ele foi lá e tirou aquela terra e trouxe vida àquele poço novamente, e prosperou onde ele estava. Mas aqueles homens que estavam ali, né, viram e novamente disseram: esse aqui é meu. E Isaac fez o quê? Não, vou chamar meus servos, agora é para valer. Lá eu fiquei calado, era o rei. Não, aqui é só esses donos de ovelha, como é que eu quero falar? Pastores de ovelha. Amém, obrigado, meu amado. Pastor de ovelha. São os pastorzinhos de ovelha. Quando for de noite, a gente entra lá, rouba tudo, bota eles para correr e vão ficar aqui. Podia, né? Mas ele não fez. Ele saiu em paz. Tudo bem, está tudo certo. Eu vou sair. Mas sabe, ele reconhecia quem estava com ele. Amém? Ele sabia que o Senhor, por onde ele fosse, para onde ele seguisse, Deus estava com ele. Essa deve ser a nossa atitude. Deus não mudou. Amém? Deus não mudou, Ele é o mesmo. Ele quer fazer você prosperar, Ele quer me fazer prosperar. Mas precisamos tomar a atitude certa diante das circunstâncias. Precisamos obedecer a palavra de Deus. E para obedecer a palavra de Deus, eu preciso conhecê-la, meditar na palavra de Deus. Eu preciso declarar a palavra de Deus, porque é isso que está escrito aqui em Josué. Olha, não deixe de falar essas palavras. Não deixe. Fale, declare. Amém? Medita, declara e obedece. Porque quem não pratica é como um homem que se olha no espelho. É isso que a palavra diz. Ele se vê no espelho, daqui a um pouco, quando ele se volta, ele não lembra mais daquilo que viu. Então é aquele homem que ouve e não pratica. Não adianta. É como aquela semente que caiu em espinhos. A semente, ela cresceu, mas os espinhos a sufocaram. São as coisas da nossa vida, que acontecem em nossas vidas, os problemas que vêm em nossas vidas. Se deixarmos esses espinhos, que são os problemas, as dificuldades que aparecem, não só familiar, financeira, enfim, em todas as áreas da nossa vida, se a gente deixar esses espinhos, vão sufocar a palavra de Deus em nossas vidas. Não deixe isso acontecer. Isso é uma atitude minha e sua. Cabe a nós a decidir a quem nós vamos atentar. Amém? Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Então Isaac começou a cavar poços. Ele ficou especialista nisso. Se você for ler depois lá em casa, eu convido a você a ler e a contar quantos poços. Foram 7. 7 poços. Já pensou? Cavou, tiraram ele. Foi lá, cavou de novo. Foi lá, cavou de novo. Ele não desistiu, ele ficou especialista no negócio. Ele já cavava tanto poço que o último foi moleza. Eu não sei se aconteceu isso, amém? Eu estou parafraseando. Eu acho que ele botou o ouvido assim na terra, saiu catucando aqui. Aqui tem água. De tão especialista que o caba estava. De tanto cavar poço, ele já sabia. Eita, aqui dá certo. Vamos, gente. Vamos cavar aqui, que o negócio aqui dá água. Amém? Especialista. Sabe que você pode ser um especialista? Ou talvez até você seja, e não tenha usado esse dom que Deus te deu. Amém? Rapaz, eu sei fazer sei lá, uma comida aí diferente, uma trufa, um chocolate. Eu sei fazer esse negócio, mas nunca tentei para vender essas coisas, para ter um lucrinho sobre isso. Por que não? Amém? Isso é um exemplo. Ou então, se você ainda não sabe sua especialidade, vai lá. Pede direção ao Senhor. Amém? Mas tenha certeza que você vai precisar suar a camisa, viu? Porque não cai do céu, não. Amém? Amém ou ai de mim? Ele cavou 7 poços, se especializou no que fazia. Ele sabia, existia a bênção de Deus. Ele sabia que existia um milagre. Mas ele trabalhou até o último instante.
Ele não ficou quieto. Amém? E eu coloquei algo, teve muitas partes desse livro que ficou marcadas em minha vida e eu trouxe aqui algumas para vocês. A semeadura é tarefa do homem. Precisamos ter coragem de investir. Plantar uma semente no útero da terra é um ato de fé, pois não temos garantia de que ela vai germinar. Qual é a garantia? A gente planta lá na terra. Qual é a garantia? Não temos. Também é uma missão árdua. Muitas vezes a gente faz com lágrimas. Mas seria loucura alguém deixar de semear por causa do risco do fracasso. Nenhum agricultor deixa de plantar porque ele acha, ou talvez não vai dar certo, porque, não, eu vou plantar aqui, talvez, se der certo. Não. Amém? Ele espera, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às circunstâncias. Ele espera. Tem um filme, se eu não me engano, é Fazendeiro de Deus. Eu não sei se é esse nome, né, Vi? Que ele chama o povo para plantar, se não me falha a memória, batata. Estava numa seca, não tinha água. E o povo disse: menino, isso é loucura. Esse negócio não vai dar certo. Não vai vingar, né, no nosso palavreado aqui, paraibês. Não vai vingar esse negócio, não. Nenhum dos fazendeiros, nenhum agricultor ousou, como ele, a plantar. Mas ele creu naquilo que o Senhor tinha dito a ele. E ele foi lá e plantou. Esperou. E ele esperou o tempo certo. Será que foi fácil? Foi não. Ele ficava inquieto, angustiado, mas ele cria, ele lia a palavra, ele buscava, ele orava. E todos diziam: isso é um louco. Sabe que ele preparou a terra, toda a terra? Ele foi lá, preparou, ele foi lá, fez tudo aquilo que precisava fazer e plantou. E depois que houve a plantação da semente, ele teve que descansar, porque não tinha água. Mas sabe que no tempo certo, ele foi lá, chamou um dos seus servos, foi lá, e sabe o que é que tinha debaixo da terra? Batata. E sabe o que ele fez, amados? Ele não pegou aquela plantação que ele fez enorme, e ficou só para ele, não. Sabe o que ele fez? Chamou os outros fazendeiros para colher junto com ele. Amém. Então ele creu, ele ousou, mesmo em meio às circunstâncias que ali estavam, todas contrárias àquela plantação. Todas contrárias. Porque tudo o que ele via, naturalmente falando, era impossível. Mas ele sabia que nosso Deus é o Deus do impossível. Amém? Então não olhe aquilo que o deserto é, mas aquilo em que ele pode se transformar. O futuro não é filho do acaso, é criado por homens de visão. Amém? A história é crivada de exemplos de homens que plantaram no deserto, enfrentaram crises, triunfaram em tempo de adversidades. Amém? Crise não é o fim, ela é apenas um meio pelo qual Deus o conduzirá a vitórias retumbantes. Isso tudo que eu estou lendo aqui são trechos do livro, amém? Assim como o deserto não era o destino do povo de Israel, mas a terra prometida, a crise também vai passar na sua vida. Quem viu aqui a ministração de Vivi, domingo, ela falou muito sobre essa questão do povo no deserto. Sabe por que alguns morreram lá no deserto? Porque não foram obedientes. Porque não viram com os olhos do otimismo, como Josué e Caleb, que foram espiar a terra. Não olharam acima dos ombros dos gigantes. Simplesmente, aqueles que foram junto com Josué e Caleb, viram os gigantes, se espantaram e disseram: ei, ali não dá certo. Nós somos como gafanhotos. Então, se a gente atentar, assim como Josué e Caleb, que olhou acima dos ombros, eles foram e conseguiram e chegaram à terra prometida. Amém? Aleluia, glória a Deus. Aguenta firme, siga em frente, porque nada pode parar você. As vitórias de Deus sempre, sempre serão maiores do que as derrotas que sofremos. Não quero dizer que não sofremos derrotas, mas quero dizer que a vitória de Deus ela é maior. Amém?
E existe um trechozinho, esse, eu quero que você guarde no seu coração, que eu vi nesse livro e me tocou também, que diz assim: ponha os seus olhos em Deus, o seu coração nos princípios eternos da palavra, seus pés na estrada da obediência, e o milagre da multiplicação no deserto acontecerá na tua vida. Simples. Pôr os olhos em Deus, colocar o nosso coração nos princípios da palavra e os nossos pés no caminho da obediência. Fazendo tudo isso, vamos ver a manifestação do milagre de Deus em nossas vidas. Amém? Não deixa o diabo roubar. Não deixa as circunstâncias desse mundo roubar aquilo que o Senhor já conquistou para nós, lá na cruz. Amém? Toma posse, arregaça as mangas, medita na palavra de Deus, segue a instrução do Espírito Santo, porque Ele está aí, em cada um de nós, pronto para nos guiar a um caminho de vitória. Amém? E não deixa de obedecer, porque não adianta ouvir, não adianta meditar, se a gente não seguir esse princípio tão importante, que é a obediência à palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Ministério Internacional Casa do Oleiro. A sua família em Cristo.